Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2. Abra a Bíblia, leia, acompanhe o que está escrito. Gálatas, capítulo de número 2. Hoje nós vamos ler só o verso 16. Nós já estamos há 3 cultos falando desse capítulo 2. E hoje é o 4º culto e nós vamos nos deter só no verso 16. Leia e entenda o que você está lendo. Olha lá. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Agora presta atenção. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então vamos à pergunta de sempre. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Você poderia dizer assim: pastor, já estou tão cheio, o senhor pergunta a mesma coisa, mas eu preciso perguntar. Até o final da carta eu vou estar perguntando isso. Você nunca mais vai esquecer. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo ensinou a essas igrejas? Ensinou o evangelho da graça de Deus. Vamos aos 2 pontos principais. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Esta fé, esta salvação não vem de vocês, não são vocês que produzem. É um dom de Deus, não vem de obras. Isso significa que não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Que a salvação é um dom de Deus. E a fé que um dia você teve no coração, brotou dentro de você, foi Deus que fez brotar esta fé dentro de você. É um dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma coisa, olha, se você entender isso, abre-se a porta para o verdadeiro entendimento do Evangelho. Não existe uma obra, uma disciplina, uma obra bonita, nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Você pode ser um religioso, cumprir toda a religiosidade da sua igreja, guardar as regras que eles impõem lá, como tal de sã doutrina. Você pode não pôr a roupa que eles dizem, você não pode pôr, você nunca vai pôr. Você pode jejuar, subir no monte, dar dízimo, não dar, fazer o que for, estar na igreja de segunda a segunda. Tudo isso não serve para nada, isso não tem poder para salvar você. Enquanto o crente não entender que ele é incapaz de salvar-se a si mesmo, ele não consegue entender a graça de Deus e a verdadeira obra da cruz. Então é impossível para o homem fazer alguma coisa que Deus vai olhar e vai falar assim: você está de parabéns, você fez essa obra, então você é digno de ser salvo, vem aqui que eu vou te salvar. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, nós temos um Salvador que é Jesus Cristo, e Ele executou a salvação na minha vida, Ele fez brotar dentro de mim a verdadeira fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ele fez brotar esta fé. Quando esta fé brotou, eu entendi, criei que Ele era verdadeiro, que Deus existia. Eu criei e entendi. E aí ele fala: não de obras, para que ninguém se glorie. Agora a maior parte da mentalidade dos crentes é assim, ó. Ele está bitolado na igreja, então ele tem que fazer aquilo, pagar aquele preço, fazer aquilo, estou pagando o preço. Se ele der uma mancadinha, ele já perdeu a salvação. Então, ele está debaixo de lei. Ele acha que para manter a salvação, ele tem que fazer todos os rituais da igreja. Se ele der mancada, ele perdeu a salvação. Deus me salvou, presta atenção. E Ele sabe que eu não tenho poder para me manter salvo. Ele sabe que eu penso coisas erradas todo dia.
Ele sabe que eu me irrito. Pode ser que você já se irritou hoje. Ele sabe que eu estou preso numa natureza terrena que às vezes tem raiva dos outros. Ele sabe que eu tenho uma língua, que eu sou santo na igreja, mas fora da igreja eu falo mal de todo mundo. Então eu vivo perdendo a salvação o tempo todo. Então ele sabe que eu não tenho poder de manter a salvação. Então, pastor, eu vou fazer tudo de errado. Não, você tem que fazer tudo que é certo. Quanto mais certo você tiver a tua vida, melhor. Mas você sempre vai falhar e você não tem poder de manter a sua salvação. Deus não falou assim, ó, eu vou te salvar, agora se vira, hein? Jejua muito, ora muito, faz isso, faz aquilo, vai sempre na igreja. Se você der uma mancada dessa, você perdeu. Não. Deus te salvou e mantém você salvo. Ele sempre vai manter dentro do seu espírito uma luz acesa que ama, que o ama, que acredita nele, mesmo no meio da maior fraqueza sua. Ele sempre vai manter uma fé, uma coisa viva dentro de você para não abandoná-lo, mesmo que você erre o dia inteiro. Ele te salvou e mantém você salvo. Você acredita nisso? Porque ele sabe que você não tem poder para manter a salvação. Agora você já descobriu isso? Você está se matando para continuar sendo salvo. E você se sente perdido porque você falha todo dia, porque não entendeu a graça de Deus. E que outra coisa mais aparece na graça de Deus? Romanos 8,31, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com o filho gratuitamente todas as coisas? Então tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, não tem custo, eu não compro Deus. Deus não se move pelo dinheiro, Deus não se move por dízimo, Deus não se move por ofertas. Deus não é um Deus de barganha que olha para mim e fala, o que você tem que me dar? Paga o preço aí, se você não pagar o preço, eu não vou te abençoar. Né? Então, vem essas conversas, você tem que dar o teu melhor, você tem que sacrificar, você tem que fazer isso para Deus. Uma cobrança atrás de cobrança, como se Deus fosse um Deus da barganha, que ele só gosta de quem dá as coisas para ele. Se eu der o dinheiro para ele, ele vai gostar. Eu compro ele com o dinheiro. Então você vai encontrar muitos apelos na igreja. Você tem que dar uma oferta grande, dar tudo que tem, paga o preço, tudo tem um custo. É o Deus da barganha, é o Deus da mentalidade da velha aliança. Porque na velha aliança tudo tinha um custo. Na graça de Deus tudo é de graça. Então Deus não se move, meus irmãos, por coisas que eu dou para ele, aí ele avalia, bom, eu vou abençoar esse aqui, porque esse aqui deu mais. Aquele ali deu um pouquinho. Espere ele se arrepender e dar mais, aí eu vou pensar em olhar para ele. Porque na maior parte da mentalidade das pessoas é assim, ó, Deus só faz alguma coisa para mim se eu pagar um preço para ele. Se eu fizer o que ele quer, se eu pagar o custo que ele está me pedindo. Não. Isso é o falso evangelho que aprisiona a mente das pessoas, que escraviza as pessoas. Deus em Cristo me dá todas as coisas gratuitamente. Deus não é o Deus de troca, não é o Deus de barganha. Para me abençoar, Deus não depende de coisas que eu dê para Ele. Ele só quer que eu acredite e nada mais. É os dois pilares da graça de Deus. Então Paulo ensinou isso para os Gálatas. O que aconteceu depois? Paulo se ausentou, vieram o pessoal da lei, os guardadores da lei, os praticantes do Velho Testamento. Aqueles que não entendem que a velha aliança acabou na cruz. Eu tenho que falar isso muito. A velha aliança, todos aqueles rituais do judaísmo, porque a velha aliança é a história do povo judeu, é religião do povo judeu. Era a aliança de Deus com o povo judeu. Nós, gentios, não tínhamos participação nisso. Então, quando Cristo vem, ele cumpriu o judaísmo, cumpriu a lei. Ele vai para a cruz, ele é o sacrifício perfeito, ele vai ser o último sacrifício da lei. Quando ele morre na cruz, diz, está consumado, acabou a velha aliança, acabou o judaísmo. Daí para frente começa o evangelho da graça de Deus. Nós somos igreja, a igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe. Tudo girava em torno do povo judeu e da aliança que eles tinham com Deus. Mas na cruz,
Cristo pôs um fim em tudo isso. Quando ele está ali participando da ceia, ele fala o quê? Este cálice é o quê? O Novo Testamento, a nova aliança, o Novo Testamento, vai começar um Novo Testamento. Ele falou isso antes da cruz. O que é este cálice, o Novo Testamento? Vai começar o Novo Testamento, é o Novo Testamento no meu sangue, vai começar uma nova aliança, vai acabar a velha e começar uma nova aliança. E acho que eu estou gritando e me exaltando um pouco, né? Quem não entendeu esse arroz com feijão, não entende o Evangelho da Graça de Deus. Ele vive mais preso no Velho Testamento, e ele nem lê as cartas de Paulo. Quando ele lê as cartas de Paulo, tudo é difícil, tudo é problema. Não entende, está com a mente fechada. Quem não passou por esse entendimento, não consegue entrar no Evangelho da Graça de Deus. Ele vive mais no Velho do que no Novo. Pode ver. A maior parte das pregações das igrejas são o quê? Velho Testamento. Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Davi, a guerra, o rei, os profetas maiores, os profetas, é aquela parafernália de coisa. Tudo na velha aliança que falava a respeito de Jesus, já se cumpriu na cruz, já está consumado, acabou. Daí para frente começa o Evangelho da Graça de Deus. E esse povo entrou na igreja dos Gálatas, perverteram a fé dos Gálatas, disseram, olha, esse negócio que Paulo prega, que tudo aconteceu na cruz, só pela graça, não é não. Você tem que voltar para a lei, se circuncidar, praticar a velha aliança, somando com o que Cristo fez na cruz. A soma dos dois, aí sim você vai ser salvo. Então, Paulo escreve o que? Olha no capítulo 1 de Gálatas, verso 6, o que Paulo fala. Olha lá, vamos ler isso aqui. Leia para ver se não está escrito aí, olha lá. Verso 6 de Gálatas 1, Paulo fala, admira-me, estou admirado que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles saíram, deixaram o evangelho da graça de Deus de lado e voltaram-se para a velha aliança, para o judaísmo, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? Aqueles que não entenderam que a velha aliança acabou na cruz. Eles vivem lá. Então eles trazem aquela mentalidade judaica para o evangelho. Tudo, na velha aliança como era? Tudo tinha um preço, tudo era uma guerra, tudo era uma batalha, tudo tinha um custo. Para Deus fazer alguma coisa para eles, eles tinham que guardar a lei, obedecer, fazer o sacrifício. Se eles não fizessem, vinha a maldição de Deus. Deus castigava todo mundo. Quando eles obedeciam, Deus abençoava. Quando eles falhavam, lá vinha o cajado de Jeová. Deus pesava a mão. Deus entrava numa cidade e mandava matar todo mundo. Deus não mandava matar na velha aliança, porque era lei. Vocês estão entendendo ou não? Então tem uma boa parte das pessoas com essa mentalidade da velha aliança e não entende que tudo aquilo acabou na cruz. De onde vêm as falsas doutrinas? Da Bíblia, da velha aliança, que querem cobrir a graça de Deus. Essa gente entrou lá, perverteu a cabeça dos Gálatas, os Gálatas voltaram para fora, deixaram o evangelho da graça de Deus de lado, se perverteram, voltaram para a lei. E Paulo fala, alguns que vos perturbam. Você pode ver, a maior parte das pregações de quem está debaixo de lei é pregação sempre cobrando, apertando, perturbando. Quem está numa igreja de lei vive com a cabeça perturbada, sempre está devendo, não tem paz, sempre está em guerra, sempre tem um diabo ao redor, sempre tem uma sensação ruim. As pregações lá, o que você está fazendo? Olha o castigo de Deus, é prova, tudo é peso, tudo é cajado. Quando ele sai da igreja, sai perturbado. Aí o relacionamento da esposa com o marido vai ser um relacionamento de perturbação, um não entende o outro. Aí o marido vai lá com essa cabeça de guerra, batalha, Deus está cobrando, olha, né? Velha aliança, não tem paz com a mulher, porque tudo é um conflito. Coitado dos filhos, não entende nada. Vamos para a igreja, está o pai e a mãe pondo um peso. O menino não pode jogar uma bola, não pode ser uma televisão, que é o diabo. Não pode, a moça só tem que andar de saia, porque se pôs uma calça de mulher, é o diabo. Acabam com a vida familiar, tornam um monte de pessoas escravizadas, aprisionadas pela falsa religião. É um monte de perturbado.
Pode ver, não tem paz, vive brigando, discordando, a mulher não se submete ao marido, o marido vê a mulher com os olhos, vive em conflito. Na igreja, amém, glória a Deus, tudo santo, paletó e gravata, vestido, tudo santo. Em casa, aquele azorrague, não tem paz, porque está debaixo de lei, está em conflito, né? Na igreja, religioso, paletó e gravata, amém, irmão, amém, glória a Deus, glória a Deus. Chega em casa, a víbora aparece. Vocês estão dando risada porque você sabe que é assim. Você sabe que é assim, vocês já viveram isso. A mentalidade da lei traz conflito, traz problema no relacionamento, traz prisão. E foi isso que aconteceu com os Gálatas. E os Gálatas falam: alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. O que Paulo está dizendo? Não saia do evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus é a nova aliança, é aquilo que começou depois da cruz. É isso e nisso que está a nossa fé. O evangelho da graça de Deus, se eu não conhecer as cartas de Paulo, eu não tenho uma visão clara do evangelho da graça de Deus. Eu vou ficar só em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus cura da doença, Jesus cura a oferta da viúva pobre, ele deu vista ao cego, receba, irmã, é hoje que você vai ver, receba. Olha lá, a mulher tocou nele, hoje levanta a mão, toca nas vestes de Jeová, é hoje que você vai receber o milagre. E fica a vida toda nessa baboseira e não sai disso. Não sai disso. Olha, irmão, o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, aí não encontra, aí vai dizer assim: ai, voltarei para a casa de onde saí. Aí ele volta, encontra a casa varrida, limpa e adornada, e traz outros 7 espíritos piores que ele. O estado daquela pessoa fica pior do que era. Isso é para crente. Crente não é casa vazia. Aquilo ele está falando para aqueles judeus que falava que ele tinha espírito de Beelzebu. O crente não é casa vazia, o crente é cheio de Espírito Santo. Que casa vazia, que traz outros 7 espíritos piores. No crente, não. Ele é salvo, é livre, está com medo disso, mas quem está debaixo de lei, a cabeça é um tormento, ele acredita nisso. Meu Deus, estou fugindo aqui, né? Então Paulo falou: olha, se vier alguém pregando coisa que no evangelho da graça de Deus, o que eu tenho que fazer? Seja anátema. Aí nós chegamos nesse capítulo 2, verso 16. Nós vamos falar essa coisa linda aqui, olha, verso 16, vamos ler. Olha aí a tua Bíblia. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Olha aqui, velha aliança não justifica o homem. Eu preciso saber, sabendo contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. E sim, como que ele é justificado? Mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, olha lá, ninguém será justificado. Então, para mim ter clareza do que Paulo está dizendo, você aqui já pode me dar uma aula sobre justificação, mas na internet não. Então, o que é ser uma pessoa justificada? Olha, vamos falar que nem para uma classe de crianças. Vou dar a mesma ilustração que já dei 5.000 vezes aqui. Uma pessoa devia R$1 milhão, não tem com o que pagar. Ela é devedora, o credor chega para ela, me paga. Ela fala assim: não tenho condições de pagar. Então vou jogar você na cadeia, pesa uma sentença sobre você, você deve, não vai pagar, vai morrer na cadeia aprisionado o resto da sua vida. Aí a pessoa não tem recursos para pagar, não tem força. Uma sentença pesa sobre ela, devedor condenado. Ela não tem como sair dessa situação, é impossível para ela sair dessa situação, ela está condenada, ela vai ter uma sentença de condenação, ela vai morrer na cadeia. Aí, uma pessoa que tem muito recurso, sabe da situação dela,
e faz o quê? Não, eu vou lá resolver o problema dela. Essa pessoa que tem muito recurso, assume o lugar do devedor, vai para o credor e fala, quanto é que ela deve? R$1 milhão. Essa que pode pagar, assume o lugar, representa ela, chega para o credor, está aqui R$1 milhão. Paga a dívida dela, pega lá a nota promissória, contrato, rasga tudo, acabou a dívida dela. E o benefício vai para aquele que era o verdadeiro devedor. Esse que podia pagar, assumiu o lugar do verdadeiro devedor, quitou toda a dívida dele. E o benefício ele deu gratuitamente para aquele que devia. E a partir de agora, aquele que devia não deve mais nada. Ele foi justificado da dívida, ele está liberto da dívida. Não tem mais sentença de condenação sobre ele. Nada mais pesa sobre ele. O nome dele ficou limpo, ele foi liberto da sentença de condenação para sempre. Foi isso que Cristo fez. Nós éramos os devedores. E não tínhamos como pagar por causa do pecado. As nossas melhores obras não resolviam o problema. Então Cristo, ele vem, Deus se faz carne, Deus assume um corpo humano, Deus se transforma num homem, assume o lugar do homem, chega diante da lei, de toda acusação. Quanto é que eles devem? Eles devem a vida, porque são pecadores. Cristo assume o nosso lugar, paga tudo que nós devíamos na cruz. Ele pagou ou não pagou? Você acredita nisso? Nós éramos os devedores. A sentença era sobre a nossa cabeça. A condenação pesava sobre nós. E nós não tínhamos como sair dessa situação. Estávamos escravizados para sempre. Cristo vem, assume o nosso lugar, ele não tem pecado, ele era perfeito, ele cumpre a lei, é o último sacrifício da lei, liquida a lei na cruz, paga tudo que nós devíamos, e o benefício veio para cada um de nós e foi nos dado como gratuitamente. Aí o verdadeiro devedor, mas eu não fiz nada, recebi tudo isso de graça, é isso, nós não fizemos nada, porque ele nos substituiu e fez por cada um de nós. Então entenda, tudo que você devia foi pago na cruz. É o sacrifício perfeito, eu não tenho que pagar mais nada, não tem mais preço a ser pago. Dar um dinheiro para a igreja, isso é pagar preço de alguma coisa? Isso é enganação. Eu fiquei sem comer 2 dias, fiz um santo jejum. Santo para você, para Deus é tolice, porque isso não resolve o problema da tua culpa. O que resolveu foi o que ele fez na cruz. Você acredita, olha para mim, você acredita que o teu pecado, tudo foi pago na cruz? Agora eu vou te falar uma coisa que já falei 1000 vezes. Ele pagou por toda a tua existência aqui na terra. Não foi só pelo teu passado, não foi só pelo teu presente, é por todo, enquanto você der o último suspiro aqui na terra, Cristo pagou por toda a tua existência, o sacrifício dele, a morte dele. O sangue é uma coisa tão poderosa, tão gigantesca, tão perfeita, tão sobrenatural, tão grandiosa, que pagou por toda a tua existência aqui na terra, está pago. Quem acredita nisso? Se você tem que pagar alguma coisa para Deus e deve, você não entendeu o sacrifício da cruz. Você não entende a graça de Deus. Ele pagou por toda a tua existência. Ele é aquele pai que fez uma poupança para o filho, para o resto da vida, o filho ter condições de viver, sem precisar de nada. O pai proveu tudo. Então Cristo pagou por toda a nossa existência. Pagou ou não pagou? Sim, isso não foi o sacrifício, foi uma falácia, é um engano. Se o sacrifício dele não foi perfeito e eu tenho que pagar alguma coisa, então ele falhou. Eu vou jogar a Bíblia fora, não serve para nada. Ele pagou por tudo e me justificou.
Agora Deus olha para mim e me vê através de Cristo limpo, perdoado, justificado, sem condenação, filho de Deus, liberto do império das trevas, redimido, comprado pelo sangue da cruz, selado com o Espírito Santo, salvo e salvo para sempre. Porque se eu perco a salvação porque eu falhei, então o sacrifício não foi perfeito. Mas foi, e uma vez que Ele me salvou, estou salvo para sempre. Por isso que Ele disse, agora não existe mais condenação para quem? Para as pessoas que acreditaram em Cristo, para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha lá, me libertou da lei do pecado e da morte, velha aliança, me libertou, já me libertou. Isso é o Evangelho poderoso. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Oh glória, isso é palhaçada, isso é um falso pentecostalismo. Oh glória a Deus, grande coisa, estou vendo, Deus me revelou, rabalabalaba, tudo bobeira, isso aí não é poder de Deus, isso é obra da carne. O poder de Deus é o Evangelho. Procura na Nova Aliança, o que é tido como poder de Deus? O Evangelho da graça de Deus. Isso é esse conhecimento. O poder de Deus é um conhecimento, uma sabedoria que o Evangelho te dá. É um estilo de vida, de fé, de liberdade que Deus introduziu na tua mente pela explanação e ensino do Evangelho da graça de Deus. Isso é o poder de Deus. Você entende? O que é o poder de Deus? É um conhecimento. Você aprendeu o Evangelho da graça de Deus, isso entrou dentro de você, entrou no teu coração, te libertou. Por isso que Jesus Cristo disse, como é que uma pessoa é liberta? Ele disse assim, e conhecereis, conhecereis, entendimento, sabedoria, conhecereis a verdade, e a verdade conhecida, está aqui, vai fazer o que? Essa verdade conhecida vai me libertar. O homem é liberto pelo que ele conhece do Evangelho da graça de Deus. Pode ficar gritando, sai em nome de Jesus, sui, põe a mão na cabeça, bebe agorada, passa ali na testa, tudo besteira. Isso aí não liberta o homem, porque não liberta ele. O que liberta é o conhecimento. Só fica anos numa igreja, sai, não sai nada. A vida não muda porque não mudou o conhecimento. Então, como é que o homem é liberto? É liberto pelo conhecimento da verdade. Entende isso? Nós fomos justificados. Então, Deus olha para você agora, você vai olhar para você e falar, nossa, eu estou cheio de defeito. E eu acho que tenho mais defeito que vocês. Mas Deus me olha através da obra da cruz e me vê justificado, sem culpa, salvo, um filho comprado pelo sangue dele. E tudo isso me foi dado de graça, gratuitamente. É isso que Paulo começa a explicar para os Gálatas. Pegou essa explanação? Está entendendo isso? Tá? Agora vamos ler o verso 16 de novo. Gálatas 2,16. Olha, eu tenho que saber, sabendo contudo, que o homem ele não alcançou essas coisas por praticar obras da lei. Ele não alcançou essas coisas por praticar a velha aliança, fazer os sacrifícios, acompanhar tudo aquilo que era judaísmo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Como é, Paulo, que o homem é justificado? E sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí ele diz, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então você pode perguntar, mas pastor, então quer dizer que eu posso fazer 1001 obras boas? Isso não serve para me justificar? Não. Você não se justifica a si mesmo. Cristo te justificou por aquilo que Ele fez na cruz e te isentou de culpa, te isentou de condenação, te libertou do império das trevas, te justificou,
te redimiu, te comprou com o sangue dele. Você é um redimido, liberto da escravidão, salvo para sempre. O evangelho é o poder de Deus. Então, pastor, eu não tenho força para me justificar? Não, nenhuma obra que eu venha praticar me dá condição de ser justo diante de Deus. Lembra o fariseu e o publicano, lembra? O fariseu chegava foram no templo orar, o fariseu orava assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Aí olhou o publicano, estava lá batendo no peito, lá, um que não era religioso nem nada. E não sou nem como esse publicano. Ele se achava muito melhor, porque ele jejuava, ele dava dízimo, ele estava orando dele para ele mesmo. E o publicano batia no peito e falava assim: ser propício a mim, pecador, não tenho nada de bom. Aí Jesus Cristo disse: olha, esse fariseu não foi justificado. Quem foi justificado foi esse que não apresentava nada. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, esse fariseu é um tipo de guardador da lei. Eu guardo, eu sou santo, eu fiz uma obra, eu fiz jejum, eu dei o dízimo, eu se achava melhor do que aquele que não tinha nada, mas aquele que não tinha nada estava sendo justificado, e ele não. Vocês entendem isso? Então presta atenção, meu irmão. Hoje nós somos justificados por Jesus Cristo, estamos isentos de culpa, Ele nos inocentou. Ele pagou o que nós devíamos, acredite nisso. Pagou por toda a nossa existência aqui na terra, está pago. Vamos ler mais? Vamos lá. Então vamos para a carta de Paulo aos Romanos agora. Romanos capítulo de número 3, Romanos 3, Paulo vai explicar isso, explicar muito bem. Romanos 3. Vamos ler lá a partir do verso 31 com calma. Romanos 3, eu falei 31 ou 21? 21. Romanos 3, 21. Abra aí a Bíblia, eu espero. Romanos 3, 21, olha lá. Mas agora, presta atenção, ó. Mas agora lá, sem o quê? Sem lei, sem velha aliança. Manifestou a justiça de Deus, ela testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que acreditam. É uma questão de fé. Porque não há distinção. Aí ele mostra no verso 23 a condição de todos os homens, olha lá, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Todos estão estragados. Toda a raça humana é estragada, é pervertida, é viciada no pecado, está num corpo de carne atrofiado e que só pende para o pecado. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então ele diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele mostra a condição de todo homem, todos estão estragados, sendo lá justificados gratuitamente por sua graça. Como que nós somos justificados? De graça, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Na lei não, em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, olha o sangue aqui, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado sem punição os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora ele fala assim: onde, pois, a jactância? O que é essa jactância que ele tem em mente quando ele faz essa pergunta? O que é essa jactância? Sabe o que é essa jactância? É o homem preso no seu corpo de carne, fazendo um monte de coisa, querendo igualar o que ele faz com aquilo que Cristo fez na cruz. Olha aí, Deus, paguei o preço, hein? Olha aí, Deus, subi no monte, tem que me abençoar.
Oi Deus, fiz 2 dias de jejum, estou consagrado, né? Oi Deus, eu determino, eu exijo, eu declaro, eu profetizo, eu que mando, Deus. Oi Deus, vocês estão entendendo? O que é a jactância? É o homem na carne dele forçando Deus a aceitar o que ele faz, como se o que ele fizesse fosse muito santo e muito bom. Cadê a arrogância da carne? Cadê as pessoas arrogantes? Você se acha alguma coisa? Você pensa que é mais santo que alguém? Você pensa que é melhor que alguém? Ah, porque está com essa roupa, olha quem não está com a roupa igual, é mundano. Mundano na cabeça do religioso. Né? As pessoas se condenam, porque não fez isso, lá, tudo mundano, está tudo perdido. Às vezes não. Onde está aquele que confia nas suas próprias obras, se acha alguma coisa? A melhor coisa que acontece com a gente, quando a gente entende o Evangelho da Graça de Deus, é que a gente descobre que a gente é nada. Que nós somos defeituosos, pervertidos, e se Deus nos soltar, a gente vai fazer um monte de coisa errada no minuto seguinte. E gostar daquilo que é errado. Uma das coisas que o Evangelho da Graça de Deus cria em nós é o entendimento que nós não somos nada, que nós somos incapazes de ser salvos, incapazes de um monte de coisa, incapazes de ser salvos e sermos libertos por nós mesmos. É só olhar para trás, quanto santinho você foi, olha para trás, quanto tempo você conhece Jesus? Que santo que você foi, nunca irou, nunca falou mal de ninguém, nunca ficou irritado, tem uma paciência, né? A esposa trata o amorzinho dela calmamente, que nem um veludo. O marido chega, minha esposinha querida, amorosa, aveludadamente, né? Os filhos, tudo que você pede, os filhos fazem, amém, papai e mamãe, né? É tudo ao contrário a isso. Um monte de gente virada, filhos que não obedecem, esposa que vira a cara e vira... não vou falar outra coisa. Marido, tudo uma confusão geral, e tudo lá, dando glória, vai dando glória, irmão. Então uma das coisas que a graça de Deus faz a gente entender é que nós somos defeituosos, falhos. Nós erramos todos os dias, somos imperfeitos. Não somos melhores que ninguém, a gente aprende a compreender as pessoas. E principalmente, que Deus nos justificou. Estamos isentos de culpa e não estamos mais debaixo de condenação. Onde está a arrogância da carne? Coitado daqueles que se acham alguma coisa. Eu sou varão valoroso, nossa, aquela mulher tem um dom, aquele pastor tem um dom, olha, não mexa com o ungido de Deus, ele todo imponente lá. Imponência é coisa da carne. Ninguém é melhor que ninguém na igreja. Se tem uma coisa que a gente encontra quando entende o Evangelho da Graça de Deus e passa a ver as pessoas, que nós diante de Deus somos todos iguais. Você pode ser na sua vida secular um advogado, um presidente. Chega de presidente, né? Pelo amor de Deus. Chega de falar que é crente, né? Pelo amor de Deus. Você pode ser lá um artista, mas quando você está na igreja, você é igual a todo mundo. Porque Deus não olha o que você é no mundo, Ele olha o que você é no espírito. Nós somos todos iguais e ninguém é melhor que ninguém. O que tem carro mais caro não é melhor do que o que tem lá um fusquinha azul, né? A criança fala fusca azul, agora dá um soco, eu não sei nem que brincadeira é essa. Vocês estão entendendo ou não? Na igreja nós somos todos iguais, todos somos úteis, todos somos importantes. O Evangelho da Graça de Deus mostra que nós somos um corpo, um ligado no outro. Onde está a jactância? Verso 27. Foi de todo excluída. Por que lei? Lei das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Agora ele chega à conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Então nós fomos justificados, meus irmãos. Nós somos justificados. Nós não somos justos por conta própria. Cristo nos justificou. Nós recebemos essa justificação que veio da cruz e nos foi dada gratuitamente. Então a velha aliança não serviu para nada. Ninguém era justificado por obras da lei, mas pelo Evangelho e pela fé em Jesus Cristo. Ele se tornou o nosso justificador. Romanos capítulo 5, vamos lá, 5 de Romanos, verso 8 a 11. Romanos 5, verso 8
a 11, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, lá, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, seremos por ele salvos da ira. Olha a nossa situação, porque se nós, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus no entendimento, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então quer dizer que eu fui justificado, toda inimizade que havia entre eu e Deus foi removida, eu não sou mais inimigo de Deus agora. Eu fui reconciliado com Deus, a parede da separação entre eu e Deus, que eram os pecados, Cristo removeu na cruz, e Deus me reconciliou com Ele. Eu estou ligado em Deus, não tem mais inimizade, não tem mais parede de separação, não tem mais nada que bloqueie o meu relacionamento com Deus, não tem mais nada que impeça-me de estar na presença de Deus todos os dias, porque tudo que era parede de separação foi removido na cruz. Você acredita? Não foi removido por mim, foi removido pelo sangue de Jesus. Ele removeu. Então entre eu e Deus agora, o caminho está aberto. É um caminho novo de relacionamento com Deus. Eu não vou fazer campanha para Deus abrir porta, derrubar muralha. Isso é tudo mentalidade da velha aliança. Na mente do crente sempre tem um impedimento, sempre tem uma luta, sempre tem uma barreira, sempre tem um gigante Golias, sempre tem uma muralha de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. É a mentalidade antiga. Não, na nova aliança eu estou reconciliado com Deus. É a parede da separação caiu, Deus está ligado em mim, eu estou ligado, Ele não tem interrupção, não tem mais bloqueio, não tem mais muralha, não tem portas fechadas, está tudo aberto, Cristo abriu tudo. Acredita ou não? Agora, quem não entendeu isso, quando ele vai orar, ele já vê um obstáculo. Nossa, parece que a minha oração não passa do teto. Nossa, Deus está com uma cara feia, não está se agradando de mim. Ai, eu dei uma risada quando não deveria. Ai, meu Deus, Jeová, acho que vai exercer a linguagem do Velho Testamento, Jeová, né? Porque Jeová não existe no Novo Testamento, né? Ai, que Jeová vai pesar a mão. Só castigo, só punição, não entende que foi reconciliado com Deus. Fomos justificados como gratuitamente pelo sangue de Jesus. Vamos ler mais uma coisinha. Romanos 5, que a gente canta aqui, 1 e 2. Você já está em Romanos 5, só ir para o versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, lá temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá. Por intermédio de quem? Que é Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Nós somos justificados pela fé, estamos em paz com Deus e através de Cristo nós entramos, temos acesso a essa graça de Deus, na qual estamos o quê? Firmes. Agora, se eu saio da graça de Deus e vou para a religiosidade do Velho Testamento, eu volto para debaixo de lei, eu perco a visão de tudo aquilo que a graça de Deus me ensina. Filipenses capítulo 3, vamos lá, Filipenses capítulo 3, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 3, vamos ler a partir do verso 2, o que Paulo diz. Paulo foi um judeu religioso, guardava a lei, guardava sábado, praticava o judaísmo, ele era contra a igreja, ele ia prender os crentes, ele achava que crer em Jesus Cristo era uma seita, Jesus Cristo era um falso profeta, ele queria matar os crentes.
está a caminho de Damasco para prender os crentes lá. Quando Jesus aparece para ele, a luz, ele cai por terra, fica cego, e Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele descobre que todo aquele judaísmo estava errado, que Jesus Cristo era verdadeiro, dá um nome na cabeça dele, ele se converte. É ele que está falando isso. Acautelai-vos dos cães, Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? São aqueles que estão debaixo da lei ainda, influenciando a cabeça dos crentes, né? É falsa, eles se acham judeus, só pregam o Velho Testamento, só vivem no Velho Testamento. Aí ele fala: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Agora ele vai mostrar o lado religioso que ele tinha antes de conhecer Jesus, né? Paulo era religioso como muita gente é religioso, igreja de lei, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode, seja santo, tudo não pode, daqui a pouco sorrir não pode mais. Bem que eu poderia confiar na carne. Quando ele fala assim, é fazer da carne, essa natureza caída, como se ela pudesse ser santa. Bem que eu poderia confiar na carne. Ele vai mostrar a vantagem religiosa que ele tinha. Olha lá. Se outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. De acordo com o Velho Testamento, circuncidado ao 8º dia. Ele era circunciso. Da linhagem de Israel, ele tinha uma tribo. Das 12 tribos de Israel, ele fazia parte da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, e quanto à lei, ele era fariseu. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então Paulo era aquele religiosíssimo, cumpridor da lei, guardador do sábado. Ele era fariseu, ele tinha um monte de regras, de normas nos rituais das sinagogas. Ele era super religioso, fariseu, mais possível. E quando ele olhava para o Evangelho, para Cristo, esse negócio da graça de Deus quer destruir a minha religião, quer destruir a minha igreja, está falando tudo que a lei que eu sirvo, tudo que eu obedeço acabou na cruz, está dizendo que não tem mais sacrifícios, que os sacrifícios que esse embusteiro aí chama de Jesus morreu na cruz, foi o sacrifício que acabou com a lei. Vou matar essa gente, quer acabar com a minha religião de nascimento. Aí acontece que ele encontrou Jesus, Jesus se revelou para ele e se manifestou e falou com ele. Olha lá, vou ler de novo. Bem que eu poderia confiar na carne, verso 4. Se alguém pensa que pode confiar na carne, ainda mais, ele mostra a religiosidade, circuncidado, tudo de acordo com o judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ele pertencia à tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, e quanto à lei, rigorosíssimo, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele perseguia a igreja, e a justiça da lei, ele era irrepreensível. Aí ele encontrou com Jesus, ele descobriu o quê? Essa é a grande descoberta. Que toda aquela religiosidade que ele participava, não justificava ele. Não dava acesso a Deus diretamente por aquilo que ele fazia. Ele descobriu que toda a sua religiosidade não servia para nada, comparando a graça de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Ele descobriu que toda aquela religiosidade dele havia acabado na cruz, que ele estava sendo um religioso somente perdido, nem salvo era. E ele diz, no verso seguinte, verso 7, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como esterco ou refúgio para ganhar a Cristo. Então, quando Paulo creu em Cristo e entendeu o Evangelho, ele viu que não dava para ser um servidor de Cristo no Evangelho da graça de Deus e ao mesmo tempo guardador da lei. Ele estava diante de uma decisão, ele teve que perder toda a religiosidade dele, toda a tradição, todo o judaísmo, ele teve que perder
tudo aquilo que ele era desde nascimento, largar toda a religiosidade que ele tinha, para poder ganhar aquilo que Cristo dava gratuitamente para ele. E como é que ele considerava a religiosidade dele? Como esterco, como refúgio, como coisa que não valia nada. É a mesma coisa nos dias de hoje. A gente passa 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, cheio de jugo, cheio de cunha na cabeça. Quando começa a entender o evangelho da graça de Deus, você vai descobrindo, meu Deus, eu vivi debaixo de uma escravidão, de um monte de proibição, uma santidade falsa, que todo mundo era santo dentro da igreja. Fora, não era nada daquilo, ninguém conseguia aquele jugo todo. Aí quando você começa a entender o evangelho da graça de Deus, você vai ter que tomar uma decisão: ou eu largo tudo e abraço a verdade, ou eu vou ficar preso nisso aí, e não abraço a verdade do evangelho da graça de Deus. E quem está fora vai olhar para você, se você tiver coragem, olha lá, é um mundano, é um perdido, não vem mais na igreja, vão falar que você está desviado, está desgraçado. Olha lá, não põe mais a roupa, olha lá, cortou o cabelo, olha lá, pintou as unhas, olha, passou um batom, sangue da Jezabel na boca. Isso é para rachar, meus irmãos, que eu estou falando. Vocês dão risada, mas tem gente na internet que está debaixo de um peso desse, não sabe ainda. Está escravizado, não sabe ainda. Então Paulo teve que romper com a religiosidade dele para ganhar a Cristo. Quando ele entendeu a grandeza da graça, a sabedoria de Cristo, o que era o Evangelho, ele considerou toda aquela tradição dele como um refúgio, um esterco para ganhar a Cristo. Era incomparavelmente melhor do que tudo aquilo que ele fazia. Vamos ler de novo lá, já caminhando para o fim. Mas o que para mim era lucro, verso 7, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi lá todas as coisas e as considero como esterco, refúgio, para ganhar a Cristo. Agora olha o que ele diz: e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, e sim a justiça que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus. Então Paulo perdeu tudo, considerou tudo como perda, como refúgio, para ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, baseado nas suas próprias obras. Ele queria que Deus olhasse para ele, encontrasse nele a justiça que veio da cruz. Você entende isso? É isso que vale, a justiça que vem da cruz. E qual é a justiça que vem da cruz? Que toda a minha dívida foi paga pelo Senhor Jesus. Ele me libertou de tudo, Ele pagou por toda a minha existência aqui na terra, quitou todos os meus pecados, me libertou, me justificou, me comprou com o seu próprio sangue, me mantém salvo e vai me levar salvo até o último minuto final desta vida aqui na terra, se Ele não voltar antes. E não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Você entende essa linguagem? Não está tudo escrito aqui, ó. Eu estou inventando alguma coisa? Estou inventando? Não tá, nós não lemos os versos todos, eu estou inventando. É coisa da minha cabeça. Não, é o que tá, é o arroz com feijão que está escrito aqui. Então agora que eu sou justificado, como é que eu vou achar que estou preso no império das trevas, se o Evangelho diz que eu fui liberto do império das trevas? Agora que eu estou justificado, como é que eu vou achar que vou perder a salvação, se Romanos 8:1 fala que não existe mais condenação para quem está em Cristo? Agora que eu estou compreendendo o Evangelho da graça de Deus, como é que eu vou ficar buscando o Espírito Santo, se o Evangelho diz que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa? É o penhor da herança até o resgate da sua propriedade. Como é que eu vou acreditar nisso? Eu conheci o Evangelho da graça de Deus, acabou a escravidão, o Evangelho é uma libertação total. Agora, tudo isso me foi dado pela graça de Deus. Eu não paguei, meu dinheiro não comprou, a minha aparência não comprou, a minha frequência na igreja não comprou. Vocês estão entendendo? Não foi a
a boa obra que eu fiz na igreja, que comprou, não foi porque eu dei comida para alguém debaixo da ponte que comprou. Isso não se compra. Essa justificação é dada como gratuitamente. Então, o justificado é uma pessoa livre, tem paz. É gostoso ser crente, não é? Não é gostoso? Acorda, liberto do império das trevas. Como é gostoso ser crente. Que coisa leve. O peso todo ele levou na cruz. Como é bom, eu creio. É bom, eu vou dar um sorriso para minha esposa. Ela está cheia de defeito e eu também. Os dois defeituosos têm paz um com o outro. Não é? Graça de Deus. Vamos voltar. Gálatas 2,16. Para terminarmos onde começamos. Gálatas 2,16. Diz assim: sabendo, eu tenho que saber, ter entendimento, contudo, que o homem não é justificado pela velha aliança, por obras da lei. Como que ele é justificado? Pela fé em Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Quer voltar para a velha aliança lá? Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Não existe justificação por obras da lei. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé um pouquinho, fazermos uma breve oração. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi pregada, e que ela encontre o fruto maduro, aquelas pessoas que estão a uma vírgula de entender o evangelho da graça de Deus. Revela esta palavra a cada um deles, mais aos que estão aqui e mais aos que estão lá fora, Senhor. Haja abundância de entendimento para que se cumpra na vida de todos aquilo que Jesus já disse. Quando eu conhecer a verdade conhecida me libertará. Crendo que será, nós oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Amém. Vamos